Gravando. Já estamos no ar. Boa noite a todos. Eu peço que vocês tenham atenção e deixem seus microfones desligados, porque quando a gente liga o microfone dá interferência, tá? Então, esse é mais um evento da CIERJ e foi provocado pelas muitas dúvidas que a gente tem a respeito da resposta imunológica ao SARS-CoV-2 e como a gente pode fazer para aferir essa resposta. E para essa aula, eu convidei a Ekaterine Guduri, falei certo? Que é professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFRJ, é médica do Serviço de Alergia e Imunologia do IPPMG, da UFRJ, e é responsável pelo ambulatório de imunodeficiência. Então, a gente vai deixar ela falar e vamos guardar nossas dúvidas, a menos que elas sejam super importantes de perguntar na hora, né, Catarina? Não atrapalha muito, não atrapalha nada perguntar, não, pode interromper se quiser. Eu agradeço demais, mas mais uma vez ao convite, fiquei super honrada e espero não decepcionar nem você, Tânia, nem ninguém, né? Para falar a verdade. Não irá. E aí, o título é Entendendo, e eu espero que seja entendendo mesmo, não seja confundindo a resposta imunológica ao SARS-CoV-2 e como aferi-la. O que eu procurei fazer é, primeiro, a gente falar da resposta imune ao SARS-CoV-2, eu tentei montar um esquema falando um pouco da resposta imune aos vírus, falar especificamente da resposta imunológica ao SARS-CoV-2 e porque isso ajuda a gente a pensar um pouco nessa resposta imunológica e na relevância dessa resposta imunológica, o que a gente sabe de defeitos do sistema imune frente à infecção pelo SARS-CoV-2. Tudo isso, gente, eu tentei construir, talvez sejam algumas bobagens ou algumas coisas possam parecer chovendo molhado para vocês, mas eu tentei construir um raciocínio para que a gente, no final, nessa parte de aferindo a resposta imune, o meu objetivo é tentar sincronizar ou sintonizar um pouco melhor o que o agente imunologista clínico pensa com o que vocês, infectologistas, pensam. E eu tenho uma experiência assim, muito boa de amigas muito queridas, amigos queridos que são infectologistas, e quem trabalha com imunodeficiência primária não vive sem um infectologista, isso é super importante. Então, primeiro, em relação à resposta imunológica a vírus. Primeiro, aquela coisa bem basaloide. Quando a gente fala de sistema imune, do que a gente está falando? Basicamente, a gente está falando de imunidade inata e de imunidade adaptativa. Esses são componentes da imunidade inata, então é a barreira epitelial, células dendríticas, que são células apresentadoras de antígeno, células NK, células mais novas, que a gente conhece há muito menos tempo, que são as células de imunidade inata, linfóides, os fagócitos, mastócitos, sistema de complemento. E isso aqui, então, tem uma resposta que é mais imediata. E depois a gente tem o que seria, então, uma resposta mais profissional, digamos assim, do sistema imune, que é a resposta imune denominada adaptativa, que basicamente a gente tem a produção de anticorpos e a resposta de imunidade celular de células T. A imunidade inata, então, o primeiro conceito que a gente tem, e que talvez seja o conceito de muita gente que não trabalha, não vem acompanhando tanto o desenvolvimento da imunologia, é que ela seja uma resposta mais primitiva, inespecífica, que a barreira seja basicamente uma barreira estrutural. Então, se a gente tem uma pele íntegra, a bactéria não entra, e se a gente tem uma lesão de pele, um trauma, você vai ter uma quebra dessa barreira, que são defeitos que são superáveis, que são defeitos compensados pela imunidade adaptativa, que é uma parte da imunidade que não tem memória e que ela seria única e exclusivamente um passo inicial ou um gancho antes de você ter a resposta imune que interessa, que seria a resposta imune adaptativa. E nos últimos anos, o que a gente vê é uma quebra de vários desses paradigmas. E o que a gente, hoje em dia, isso está marcado com estrelinha aqui, eu marquei com estrelinha os conceitos mais importantes, até para o que a gente vai falar do Covid, é que essa imunidade inata ela é inicial, sim, mas ela não é primitiva, que ela tem alguma especificidade, então a gente tem receptores dessa imunidade inata, que eles não são receptores
tão padronizados, tão receptores, digamos assim, tão bem específicos, né, para aqueles patógenos ou para qualquer agente do meio externo, mas tem alguma especificidade, uma especificidade que a gente chama de padrão, é um padrão maior, que então ele vai pegar um grupo de fungos, um grupo de vírus, um grupo de bactérias extracelulares e intracelulares. Essa barreira, a barreira epitelial, hoje em dia a gente sabe que ela é uma barreira viva, ela produz uma série de mediadores, então ela influencia o resto do sistema imunológico e sofre influência desse sistema imunológico, então ela não é estática, não é apenas baseada nas tight junctions ou da integridade dessa superfície epitelial ou endotelial. Os defeitos a gente vê, conhecendo as imunodeficiências primárias ou erros inatos da imunidade, que esses defeitos eles nem sempre são superáveis pela imunidade adaptativa e não são compensados pela imunidade adaptativa funcionando. A gente tem um conceito muito mais novo, que é da imunidade treinada, e isso foi muito mais falado depois da era do SARS-CoV-2, da Covid-19, então isso seria como se fosse uma certa memória, ainda que mais curta, temporária e mais inespecífica, da imunidade inata. Então, a gente sabe que quando você faz vacinas para vários agentes, inclusive a vacina de BCG, ou vacina tríplice viral, por exemplo, ou a tríplice bacteriana, você estimula o sistema imunológico, não só a imunidade adaptativa, mas também a imunidade inata. E isso poderia ser ter um efeito benéfico em resposta para outros antígenos, para outros agentes infecciosos que não aqueles para os quais você está se defrontando naquele momento. E essa questão da relação unidirecional com a imunidade adaptativa, isso é um paradigma que ele foi quebrado ou está sendo quebrado especificamente com o SARS-CoV-2, que a gente vai mostrar um pouquinho depois, mais especificamente na resposta. Então, essa barreira, essa aqui é uma foto da barreira cutânea, mas isso serve para várias outras barreiras, para todas as nossas outras barreiras de superfícies externas nossas ou internas em contato com o meio externo. Então, a gente tem, dentro da composição dessa barreira, que é entendido hoje em dia como parte da imunidade inata, a gente tem a barreira do microbioma, a gente tem a barreira física em si, a gente tem uma barreira química por propeptídeos antimicrobianos que são produzidos por células e está relacionado à imunidade inata, e temos uma barreira imunológica, já são essas células da imunidade inata e da imunidade adaptativa, como células NK, mastócitos, eosinófilos, e já da imunidade adaptativa, como linfócito T. Só uma breve palavra sobre microbiota. A gente sabe hoje em dia que a microbiota é muito importante ter microbiota do bem. Existe um balanço entre aquelas bactérias, e não são só bactérias, são fungos, são também vírus, e os patógenos, que existe uma competição por alimento, eles são capazes, os comensais, de produzir peptídeos e algumas proteínas com ação antimicrobiana, então que ajudam a combater os patógenos, eles são capazes de estimular o sistema imune, e a gente tem um conceito hoje em dia de que, por muitas e muitas características da sociedade hoje em dia, da sociedade ocidentalizada, dos meios urbanos, o tipo de alimento, a gente come pouco alimento de verdade, a gente come muito alimento com agrotóxico, e são alimentos com muitas substâncias estabilizantes, com agentes anti-infecciosos, e que isso tudo faz uma desbiose, que é uma alteração da nossa microbiota, no sentido de ter mais bactérias do mal do que bactérias do bem, e isso gera um estímulo no sistema imunológico, criando um ambiente pró-inflamatório. E daí a gente tem um aumento, surgimento de tantas doenças nos últimos 20, 25 anos, que tem uma natureza, uma base imunológica, uma base inflamatória. Então, isso tudo faz parte da imunidade inata. A barreira física, que não é só uma questão de estrutura, mas a gente tem o muco na superfície, tanto do tubo digestivo como do trato respiratório. A motilidade ciliar é uma defesa mecânica, a peristalse do tubo digestivo, as lágrimas e o ato de piscar, e a descamação, por exemplo, da nossa pele. Tudo isso são fatores da nossa proteção em barreira física. A barreira química é o
pH das nossas superfícies, a produção de enzimas proteolíticas, o lisozima, a lactoferrina, que liga a ferro, e a gente sabe como o ferro é importante para a proliferação de muitos agentes infecciosos. Você pode ter muco e moléculas de adesão ou de matriz extracelular, que vão comprometer a adesão de vários agentes infecciosos, e os peptídeos e proteínas antimicrobianas que estão lá solúveis no muco e que são produzidos pela barreira, por outras células da imunidade inata. A barreira, então, os receptores, que a gente já tem especificamente, só para lembrar que a gente tem receptores com padrão de reconhecimento, que a gente chama de PRR. Isso foi descoberto lá na década de 90 e quem descobriu recebeu o Prêmio Nobel em 2011. Então, a gente tem determinados tipos de molécula que vão, como a gente pode ver aqui, específico para lipopeptídeo, vários componentes outros, e isso faz uma sinalização intracelular para que a gente possa ter a resposta de produção de interferon gama, interferon do tipo 1, interferon do tipo 3. Então, isso é que inicia o processo infeccioso, né? Inicia, na verdade, a resposta da imunidade inata. O que acontece especificamente com o vírus é que nem sempre eles têm receptores que têm relação com o sistema imunológico. Eles podem ter receptores, como é o caso do SARS-CoV-2, da ACE, que não é uma molécula diretamente relacionada ao sistema imunológico. Isso acontece com vários outros vírus, e alguns desses vírus têm mais de um receptor, não tem só um receptor. Então, isso varia muito. E, no caso, quando a gente tem essa ligação a esses receptores, independente deles, o que a gente tem é a entrada do vírus dentro da célula. Esses vírus eles vão produzir uma série de proteínas, vão replicar não só proteínas estruturais, para que isso vá lá para o retículo endoplasmático. E no retículo endoplasmático, essa proteína com reconstrução de outras partículas virais que vão sair da célula e vão contaminar outras células, mas você também fabrica uma série de outras proteínas não estruturais e que elas vão estimular receptores de padrão que estão no ambiente intracelular. E esses receptores de padrão vão estimular outras moléculas que vão produzir a transcrição dentro do núcleo de algumas citocinas, como, por exemplo, no caso dos vírus, especificamente, os interferons do tipo 1, que são prioritários, são interferon do tipo alfa e interferon do tipo beta. Esses interferons, por sua vez, eles vão atuar em outras células e vão produzir uma ação que é antiviral, produzir um estado antiviral. Eles inibem a replicação do vírus, a expressão do vírus, eles vão promover uma degradação do vírus, por exemplo, o RNA, vão inibir a síntese de proteínas virais, então eles vão agir já dentro da célula mesmo, que elas são produzidas, e em outras células que estão ali em volta, tá? E lembrando que o interferon, o nome vem de interferindo com infecção viral, por isso que a gente chama de interferon. Isso acontece com todos os vírus. Saindo um pouco, então, para outras células dos fagócitos, o complemento, as células NK e as células dendríticas, o que a gente tem? As células de imunidade inata linfóide, elas são células que são tipo 1, tipo 2 e tipo 3, que a gente conhece até o presente momento, e certamente tem outros tipos, mas eles têm um perfil de liberação de citocinas muito parecido com células linfóides que a gente já conhece há muito tempo, que são da imunidade adaptativa. Então, por exemplo, as células do tipo 1, elas são estimuladas por organismos intracelulares, como vírus também, ou como tumores. E isso vai produzir o estímulo de células TH1 e de células NK. E as células NK são aquelas que vão atuar fazendo citotoxicidade em relação ao vírus. Outros tipos de agentes infecciosos, eles vão estimular outras células de imunidade inata linfóide. Então, aqui, por exemplo, os parasitas, eles vão estimular células de imunidade inata linfóide do tipo 2, que produzem perfil de citocina e criam um ambiente para que aquelas células depois, TCD4, por exemplo, elas tenham um estímulo para virar células TH2 e vão produzir mais citocinas desse perfil e, por sua vez, produzir uma resposta mais importante para esses parasitas. Então, isto daqui, a gente sabe quando estudava lá da imunidade adaptativa que, então, a molécula
molécula naive, né, da célula T helper naive, ela vai estar num ambiente de citocina TH2, ela vai produzir mais TH2. E faltava esse link aqui, tá bom, mas quem criou, em primeira situação, esse ambiente, por exemplo, de citocina TH2 ou de citocina TH17, que é o caso que vai estimular as células TH17, ou de citocina TH1 com interferon gama. Então, é isso aqui. Essas células elas vão ter receptores diferentes, a gente vai estimular células de imunidade inata linfóide diferentes de acordo com o tipo de micro-organismo com o qual a gente está tendo contato. A célula NK, então, ela vai ter uma ação que é uma ação de lesar direto as células. Então, ela é da imunidade inata, então ela lesa lá, a célula está lá mostrando determinados receptores que vão ficar expostos naquela célula que está e que foi invadida por vírus. Então, ela vai fazer uma citotoxicidade. O que é a citotoxicidade? Ela libera uma célula de moléculas que fazem furos na célula, você perde a homeostase daquela célula com o meio ambiente e produz uma lise daquela célula que está contaminada com vírus. Por outro lado, o macrófago ele vai fagocitar os vírus também, como fagocita vários outros agentes, e ainda no contexto da imunidade inata, sem a gente ter nenhuma atuação da imunidade adaptativa, a célula NK ela também pode estimular o macrófago, fazendo um eixo que a gente chama de L12, interferon gama, que é de retroalimentação positiva, e com isso você vai causar a morte intracelular de vários agentes infecciosos, inclusive de vírus, dentro desses fagócitos que fagocitaram aí dentro do contexto da imunidade inata. O outro agente, o outro fator do sistema complemento, que é da imunidade inata, que é o sistema complemento, que é solúvel, ele tem basicamente 3 funções, tanto da via da lectina, que ela é estimulada mais por patógeno com superfície de carboidrato, mas os outros agentes podem sofrer interferência do complemento, mas basicamente o que ele faz é fazer uma lise da célula, e isso acontece principalmente nesse complexo de ataque à membrana, que são os últimos fatores do complemento da via clássica, que é de C5 a C9, isso é particularmente importante na defesa para as bactérias para Neisseria gonorreia e principalmente Neisseria meningitidis. Eles servem de receptores para os fagócitos. Então, fagócitos, eles têm receptores para a molécula, principalmente C3b, e isso facilita, é uma que a gente chama de opsonização, facilita que o fagócito reconheça esse agente infeccioso e fagocite mais ainda esse agente infeccioso. E ainda nós temos outros fatores do complemento que vão ser quimiotáticos de fagócitos, de mais células que vão digerir aqueles agentes infecciosos. Uma coisa importante nesse link é que quando a gente tem proteína solta no citoplasma, que é o que acontece a maior parte das vezes com os vírus, normalmente eles não ficam endocitados em vesículas separadas do citoplasma. O que acontece é que a via que vai ser lá no retículo endoplasmático, quando isso for transcrito e digerido, essas moléculas do vírus, elas vão ser apresentadas na superfície da célula com moléculas de MHC de classe 1. E essas moléculas de MHC de classe 1, elas vão ser reconhecidas por células TCD8, que são células citotóxicas. Então, esse é o estímulo para a célula T citotóxica. Se a gente for pensar em outro tipo de agente, principalmente proteínas extracelulares ou outras bactérias que aí não ficam soltas no citoplasma, a gente já vai ter, então, uma ligação, uma exposição na superfície com moléculas de MHC de classe 2. E isso estimula mais células T CD4. Então, isso tudo é para mostrar como que características do agente infeccioso, a forma como ele entra na célula, é que vão direcionando como a imunidade adaptativa acontece. Então, tudo depende do tipo de agente infeccioso que a gente está falando. E depois que a gente tem a fagocitose, aí a gente já falando da parte da imunidade adaptativa, aí essa relação com o macrófago, com a ativação do macrófago, ela já não vai mais ser feita com a célula NK, mas vai ser feita com a célula CD4. Então, aqueles patógenos que são patógenos, principalmente bactérias intracelulares, por exemplo, que são envolvidas dentro dos fagócitos, dentro dessas vesículas, então aqui exposto com célula de
de MHC de classe 2, o que a gente vai ter um estímulo mais de célula CD4 efetora, que vai fazer esse ciclo, esse eixo também, interferon gama e L12, para aumentar a digestão intracelular desses agentes infecciosos. Quando a gente tem, então, os agentes infecciosos soltos no citoplasma, que é o caso dos vírus, a gente vai estimular células TCD8 e essas células TCD8 têm uma atividade citotóxica muito parecida com a célula NK, então vão gerar perfurinas, substâncias que vão perfurar aquela célula que está contaminada com o vírus, produzir a lise dessa célula e diminuir, então, esse vírus. Então, a gente falou da imunidade celular e temos também a imunidade humoral, que é a produção de anticorpos. Então, a gente tem um agente infeccioso que vai se ligar com uma célula B, que é uma célula B naive, que a gente chama. Então, ela vai ser ativada, ela vai proliferar, ela vai se diferenciar e ela vai produzir anticorpos. Ela vai produzir primeiro anticorpos do tipo IgM. Então, qualquer infectologista, né, sabe disso, primeiro os anticorpos a serem produzidos para qualquer agente infeccioso, mas depois ela vai se especializando. Então, faz um switch de classe para a produção de IgG e aumenta a afinidade disso. Como é que ela aumenta essa afinidade? Os receptores que a gente tem, eu vou mostrar depois, eles vão se aprimorando no momento que a gente tem o contato com a célula. Isso é dinâmico. Então, a gente tem um receptor que ele reconhece mais ou menos o SARS-CoV-2, porque já teve contato com outros coronavírus, por exemplo. E ele vai só aprimorar aquele anticorpo dele, aquele receptor da sua superfície, para aumentar a afinidade, e isso é feito por uma rearranjo genético dentro da célula, do linfócito B ou linfócito T, e ele vai produzir, então, linfócitos de memória, no caso, linfócito B de memória, que são ultra especializados para aquele agente infeccioso. Então, isso é o que acontece no linfócito B. Importante, esse conceito aqui é muito importante, de que o linfócito B produz anticorpos. Ok. Agora, ele pode produzir anticorpos sem a ajuda do linfócito T. E isso acontece, em geral, quando a gente tem antígenos polissacarídeos. Então, são os pneumococos, são as moraxelas, são os hemófilos, são os meningococos. Então, eles têm parede de polissacarídeo e, normalmente, eles vão produzir uma resposta de linfócito B que independe de linfócito T. O que isso é importante? A resposta, ela, em geral, ela é de baixa afinidade, de afinidade menor, principalmente de IgM, e a gente tem plasmócitos que não duram tanto. Por isso que a gente faz muito vacina com esses antígenos polissacarídeos conjugadas à proteína, como todo mundo está careca de saber. No caso dos antígenos proteicos, que é o caso dos antígenos virais, a estimulação ela normalmente é de linfócito B, mas com a ajuda do linfócito T. E a tendência é a gente fabricar anticorpos que têm switch de classe, então vai lá de IgM, IgA, IgG, com células B de memória que duram bastante tempo. Então, isto aqui, gente, é que a gente espera nas infecções virais, produzir anticorpos de alta afinidade, com boa memória e que dura bastante tempo. Estou falando de vírus em geral. E o que esses anticorpos fazem? Eles são anticorpos que neutralizam não só vírus, mas toxinas, outros agentes infecciosos. Eles são anticorpos que podem cobrir o agente infeccioso e facilitar a fagocitose, porque os fagócitos têm receptores para o pedacinho, para o rabinho dos anticorpos, e não para a parte que liga no antígeno. Outra coisa é que essa cobertura de anticorpos também pode ser reconhecida pela célula NK e fazer o que a gente chama de citotoxicidade dependente de anticorpos. A gente tem ativação por meio dos anticorpos também, que fixam lá nos agentes infecciosos, a gente tem ativação do sistema de complemento, que, como a gente já falou, faz quimiotaxia de neutrófilos com mais processo inflamatório, aumenta a fagocitose por um mecanismo semelhante que o anticorpo faz, e faz uma lise direta, como a gente viu lá, ao complexo final de ataque à membrana. Então, tudo isso é que o anticorpo faz. O que acontece, no entanto? Uma resposta robusta de anticorpo nem sempre vai resolver a doença. A gente tem outros anticorpos com função que não são função neutralizante. Algumas vão ser boas, outras não vão ser tão boas. Então, a gente tem aqui, a gente desenvolve, então, um pool policlonal que vai reconhecer vários pedaços do agente infeccioso. A gente vai ter um pedaço desses anticorpos que vão ser neutralizantes e evitar, então, a penetração não só do vírus, mas de outros agentes dentro
dentro das células, a gente vai estimular a célula dendrítica, estimular a célula T regulatória, TCD4, CD8, e a gente vai fazer uma armadilha na mucosa, por exemplo, com célula com anticorpo do tipo IgA. Isso tudo é efeito benéfico. Só que, por outro lado, na hora que você estimula a fagocitose, você pode produzir aquelas netoses, que a gente chama NET, que são algumas armadilhas que o fagócito joga para fora da célula e que isso gera um processo inflamatório muito importante. Quando você tem citotoxicidade daquela célula que está sendo destruída, está contaminada com o vírus, você está destruindo o vírus, mas você está destruindo um monte de célula do nosso organismo também, e isso pode gerar uma resposta inflamatória. A gente faz também uma coisa que a gente chama de ADE, e que é uma possibilidade de algumas infecções, não acontece com todas. Então, o que a gente quer? Anticorpo neutralizante, por exemplo, no caso do SARS-CoV-2, que não vai entrar, ou de outros coronavírus, não vai entrar, não vai se ligar com essa molécula, com seu receptor ACE. Mas existem outros não neutralizantes que vão facilitar a fagocitose. E se a gente lembrar, o que o vírus quer? Ele é de vida intracelular obrigatória, ele não se replica no ambiente extracelular. Ele precisa da nossa maquinária para se replicar. Então, o que acontece? Aqui ele entrou onde ele queria entrar. Então, isso pode ser ruim, a princípio, para um vírus. Ou então, ele, com isso, entrando na célula, ele vai produzir uma série de citocinas pró-inflamatórias que podem ajudar a combater a infecção, mas que podem gerar muito processo inflamatório e gerar doença exatamente por esse processo inflamatório. Então, isso que seria essa resposta exagerada por meio de anticorpo, não neutralizante. Isso aqui é só para mostrar como é interessante em relação ao receptor da célula T e o receptor da célula B. Então, eles têm, gente, a gente tem lá, quando a gente nasce, uma série de células que já tem algum comprometimento. A gente tem células naive, que elas ainda não foram expostas, e que tem lá um arsenal genético para produzir uma quantidade muito grande de possibilidades de receptores, e essa quantidade é muito grande, mas ela não é totalmente infinita. E isto, além de você ter uma capacidade de responder, que diminui com a faixa etária, a antígenos novos, a gente tem uma capacidade também de aperfeiçoar alguns receptores que a gente já tem para alguns desses vírus e outros agentes infecciosos. E isso é que eu já falei, mas isso é um conceito muito importante. A gente tem uma capacidade muito grande de aperfeiçoar esses receptores específicos, mas ela não é infinita. O que acontece com a nossa imunidade adaptativa, então? A gente vai ter linfócito B e linfócito T de memória, gente. Mas é normal, principalmente quando a gente tem uma produção de anticorpos que ocorreu por conta de estímulo da célula TCD4, que é o que acontece com os antígenos proteicos com antígenos virais, é normal a gente ter um declínio dos níveis de anticorpos. Só que isso costuma acontecer em torno de 12 meses, um ano. A gente que estuda, que usa muito imunodeficiência, para avaliar a integridade do sistema imunológico, a gente estuda a resposta vacinal, a gente está enjoado de ver isso. Então, a gente pega paciente adulto ou criança até um pouco mais velha, a gente dosa lá anticorpo para tétano, difteria, sarampo, rubéola. Muitas das vezes, esses anticorpos estão baixos, sugerindo revacinação ou até indetectáveis. E quando a gente faz uma dose da vacina, que é o indicado até para a gente ver essa resposta imunológica, a gente vê que está íntegro e que o paciente faz uma quantidade gigante de IgM específica, de IgG específica. Então, isso é super importante. A gente vê um monte de célula de memória que não está produzindo anticorpo. O nosso organismo ele não é burro, então ele não gasta energia produzindo anticorpo para um monte de coisa, só se ele estiver desregulado. Senão, ele vai poupar energia. Ele tem lá linfócito T, ele tem linfócito B de memória, e isso vai entrar em ação no momento que for necessário. Então, é normal você cair anticorpo e ficar lá a célula B de memória e a célula T de memória escondidinha. Tudo isso que eu falei do sistema imunológico, ele pode acontecer ou pode entrar em ação para todo e qualquer agente infeccioso. Mas esse é um conceito importante. Existem sempre os mecanismos prioritários para fungo se ele é intracelular, como, por exemplo, é o caso do paracoco, para fungo que é extracelular, que é o caso, por exemplo, do aspergilos, ou para parasitas, se são protozoários ou eumintos, se são bactérias extracelulares, como as bactérias encapsuladas, se são bactérias intracelulares,
intracelulares, como as micobactérias, por exemplo, a gente tem todo esse arsenal do nosso sistema imune, mas tem os mecanismos prioritários. E que, no caso do vírus, isso é um conceito extremamente importante, na imunidade inata, a prioridade é a resposta de interferon do tipo 1, que seja interferon alfa e beta, mas também um pouquinho menos interferon do tipo 3, e as células NK, que são citotóxicas. E na imunidade adaptativa, prioritária é a formação de anticorpos, sim, mas principalmente anticorpos neutralizantes e os anticorpos TCD8, que são os anticorpos que vão ter atividade citotóxica, só que mais especializada do que das células NK. Então, esse é um conceito que a gente precisa levar. Tudo isso está à nossa disposição, a gente sabe, é um conceito importante, que o sistema imune ele é redundante, ele é complexo e, na maioria das vezes, ele é eficiente. Mas se ele fosse tão eficiente assim, a gente não precisava nem de infectologista, né? Nem precisava de imunologista. Só que a gente sabe que os agentes infecciosos, os vírus, eu vou me concentrar mais neles, têm mecanismos de evasão. Alguns vírus têm mecanismos de evasão muito sofisticado, que é o caso, por exemplo, do CMV, o vírus de Epstein-Barr, e que moram na gente, o herpes simples, eles moram na gente, eles podem ser reativados. E, normalmente, dois processos muito importantes são o de variação antigênica e também a remoção de molécula de classe HLA, MHC de classe 1, que a gente viu que, expondo um determinado pedaço do vírus na superfície da célula com esse MHC do classe 1, a gente está estimulando células TCD8. Se você compromete essa exposição, o que você faz? A célula TCD8 ela pode até estar especializada naquele vírus, reconhecer ele muito bem, mas ela não vai ser ativada. E a variação antigênica que todo mundo, então, conhece do influenza. E é por isso que a gente tem que tomar vacina do H1N1 e outros todo ano. Então, você pode ter vários mecanismos, né, do vírus. Ele pode bloquear, por exemplo, a síntese de MHC, então não vai ficar exposto. Ele pode repor, ele pode proibir, impedir o transporte do vírus para dentro da célula do retículo endoplasmático e você juntar com essa molécula de MHC. Então, esses são mecanismos de evasão e, especificamente, dos coronavírus, isso aqui era o conhecimento que a gente tinha em relação ao SARS-CoV, na época não era ao MERS-CoV e outros coronavírus. Então, além das proteínas, que são proteínas estruturais, como a gente já falou, eles produzem outras proteínas não estruturais e que elas são capazes de interferir em vias que vão estimular lá a transcrição de interferon do tipo 1. E também, mesmo que isso consiga escapar e produzir alguns interferons do tipo 1, você interfere na ação do interferon do tipo 1, que vai impedir a proliferação do vírus, por exemplo. Então, isso são mecanismos de evasão da imunidade inata de outros coronavírus, que a gente conhece. Outro conceito extremamente importante é o da diversidade. E aí a gente precisa para pensar o seguinte, a gente tem todo o arsenal, mas as pessoas todas, elas produzem só um tipo de anticorpo contra um mesmo vírus? Todas as pessoas produzem os mesmos anticorpos para o mesmo vírus? Então, anticorpo neutralizante, anticorpo contra o nucleocapsídeo, anticorpo contra envelope, e na mesma proporção, não precisa nem dizer que não, né? A gente não produz anticorpo todo mundo exatamente da mesma forma. Outra coisa, a gente produz TCD4 e TCD8 exatamente para os mesmos componentes daquele vírus, um mesmo vírus que a gente entra em contato, com as mesmas especificidades e com a mesma proporção em todo mundo? Não. Tem gente que vai produzir mais anticorpo neutralizante do que o outro, tem gente que vai produzir anticorpo menos específico naquele rearranjo genético, e aí só para dizer que isso é uma bagagem que a gente recebe com uma grande multiplicidade, mas que ela depende de várias, da sua carga genética, obviamente, e depende, inclusive, tem doenças que você tem uma limitação dessa carga genética, da sua capacidade de produzir variações de receptor de célula B e de célula T. Isso a gente sabe, conhecendo as imunodeficiências, e todo mundo que trabalha com imunodeficiência sabe que elas são doenças que são experiências da natureza para a gente conhecer mais o sistema imunológico. Então, este conceito da diversidade de resposta para um mesmo agente infeccioso é fundamental. A gente não consegue avaliar todas as pessoas do mesmo jeito. Outro conceito importante é que isso varia ao longo da vida,
E se a gente tem numa idade menor a imaturidade imunológica, então a gente vai ter essa imaturidade imunológica, é importante entender que ela é mais importante em relação à produção, mais em relação à imunidade adaptativa e particularmente em relação à produção de anticorpos que não seja T-dependente. Então, por isso que a gente vacina a criança pequenininha com vacina para pneumococo conjugada. E você pode até fazer pneumococo não conjugada depois. É fisiológico a criança não produzir anticorpo adequadamente no contexto de T independente, que é o caso dos antígenos polissacarídeos, como a gente mostrou. A imunidade inata na criança ela está muito mais desregulada do que deficiente, e é o que a gente vê. Criança com qualquer gripe, qualquer infecção, tem febrão, tem febre alta. E a gente adulto tem vários quadros infecciosos, muitas das vezes até sem febre. Então, esse é um conceito importante. A imunossenescência significa uma alteração também prioritária da imunidade adaptativa. A gente tem uma redução da função da imunidade inata, muito mais do que na criança pequena, mas que ela também está comprometida no idoso. Um ponto em relação à gestante é que a gente deve evitar achar que a gestante tem uma imunossupressão, que a gestante é imunodeprimida. Mais do que isso, é importante a gente entender a gestante como uma situação imunológica especial. Então, ela vai ter vantagens e desvantagens, e ela está ali com muita célula Treg, justamente para conseguir conceber o feto sem ter uma rejeição, sem ter uma atividade celular ou imunológica contra aquele bebê. Mas a gente não pode dizer que a gestante ela seja imunossuprimida. E ela tem uma série de outras alterações de função respiratória, da progesterona, de tamanho de útero, que vai restringir a função, a respiração, simplesmente por ocupar espaço. Tudo isso também pode ter relação com a dificuldade para lidar com os vírus respiratórios, mas ela não tem propriamente, a gestante não tem propriamente uma imunodeficiência, não podem ser consideradas imunossuprimidas. E dentro disso tudo, a gente ainda tem as imunodeficiências secundárias, que são prioritariamente, gente, comprometimento da imunidade adaptativa, tanto por doença, como uso de medicamentos, como doenças autoimunes e por aí vai. Com essa bagagem toda, então, na cabeça, é que a gente tem que ver o que a gente conhece ou conseguiu começar a detectar em relação à resposta imune, especificamente para o SARS-CoV-2. Então, que ele vai lá ligar no receptor da CE, que tem a molécula lá que ajuda a clivar, furina, não tem furina, melhora a penetração. A gente sabe que, como qualquer outro vírus, vai produzir uma série de moléculas, né? Vão ser transcritas, uma série de proteínas que são estruturais para que lá no retículo endoplasmático se monte tudo isso e ele vai ser eliminado e vai lá infectar outras células à distância, como também produz uma série de substâncias que são proteínas não estruturais e são proteínas também que a gente chama open reading frame e que atrapalham a transcrição de outras proteínas. Nesse contexto aí, então, a gente tem o circo armado da imunidade inata, a imunidade treinada, e isso foram conceitos que têm sido utilizados, propondo vacinas como vacina BCG ou vacina de outras, para outros agentes infecciosos, na tentativa de ajudar na resposta à SARS-CoV-2, e eu, particularmente, acho isso extremamente complicado, principalmente quando a gente está falando de adulto idoso, e as possibilidades de resposta ou de imunossenescência produzindo efeitos com a BCG, isso não é uma coisa importante, a gente tem que perseguir, como perseguiu as vacinas específicas para o SARS-CoV-2, né? Então, tudo isso daqui é esse cenário todo que a gente viu. Então, a imunidade inata, a produção de CD8, a lesão de célula, produção de anticorpos específicos, célula dendrítica, CD4, tudo isso aqui juntando, né? E em relação à imunidade inata, primeiro, o que a gente tem? Quando você tem uma infecção pelo SARS-CoV-2 leve, moderada, ou o que acontece na maior parte dos indivíduos, o que a gente teria? Uma imunidade inata bastante boa de início, como a gente viu lá, resposta de interferon do tipo 1, etc., a célula NK, a gente tem uma carga viral inicial que vai cair, ao mesmo tempo que está começando principalmente a imunidade celular e depois a resposta de anticorpo, que a gente sabe que é muito mais tardia do que acontece em outras infecções. No caso de uma infecção pelo SARS-CoV-2
severa, o que a gente vê? A gente não vê antes essa resposta de imunidade inata tão boa e a gente vê esta imunidade inata muito exacerbada quando a gente tem a doença instalada. E isso chama atenção para aquele paradigma que eu falei lá do início, de não ser unidirecional. Então, a imunidade inata, ela não ser aquela coisa que é só um passo inicial para a imunidade adaptativa. Isto aqui é para mostrar o que acontece. Então, a gente tem uma carga viral mais prolongada, a gente tem uma imunidade inata que não é tão boa no início, que depois ela é muito responsável pelo processo inflamatório, a gente tem uma resposta T que não é tão boa e vemos a linfopenia, que é característica dos quadros graves, e com uma produção de anticorpo que, na verdade, o que a gente detectou é que ele é maior nos casos graves. Ainda em relação ao interferon, o que se viu logo no início, né, da pandemia? Que os pacientes com quadros graves, eles tinham uma resposta de interferon do tipo 1 comprometida. Então, simplesmente dosando, fazendo a assinatura que a gente chama de interferon do tipo 1, interferon alfa e interferon beta. Então, existe uma deficiência desse tipo de interferon como uma marca de pacientes que vão evoluir de maneira grave. Em relação ainda à imunidade inata e o SARS-CoV-2, mecanismo de evasão muito semelhante ao que a gente descreveu, mas executado por outras moléculas. Mas, de qualquer maneira, o que a gente vê? São moléculas não estruturais e os OFs que vão atrapalhar a síntese, né, o estímulo da síntese intracelular de interferon do tipo 1 e também, dentro das outras células, atrapalhar a sinalização do interferon do tipo alfa, atrapalhando a proliferação de vírus nessas outras células. Então, isso já está mais conhecido para o SARS-CoV-2 também. E interessante em relação à proteína OF8 é que já foi detectado que essa proteína ela é capaz de interagir diretamente com moléculas de MHC de classe 1, só enfatizando que são aquelas moléculas que vão ficar lá na superfície e ajudar a sinalizar para TCD8, que é o T citotóxico. E isso atrapalha, faz uma down regulation, uma regulação para baixo da expressão dessas moléculas, o que dificulta, então, a ativação de linfócitos T específico ou ativação de linfócitos T que são comprometidos já com a citotoxicidade, que vão reconhecer aquela célula e fazer aquela recombinação lá VDJ na carga genética e especializar o seu receptor TCR. Então, tudo isso são mecanismos de evasão múltiplos do SARS-CoV-2. Passando, então, para a produção de anticorpos, todo mundo já sabe. Então, você tem início de sintoma, você tem primeiro uma IgM específica, uma IgA específica, e depois a IgG específica, e uma duração, que até então esse era o desenho bonitinho que a gente tinha. E o que a gente sabe é que tem detecção de que quem tem quadro grave tem uma resposta tumoral mais acentuada. Claro que a gente sabe que a maior parte desses anticorpos não são anticorpos neutralizantes, né? Muito provavelmente são anticorpos para outros componentes do vírus, mas, de qualquer maneira, você tem um estímulo para a produção de anticorpo que ele é maior do que o estímulo de produção de anticorpo de um quadro leve. O que a gente imagina é que isso aconteça por uma, como a gente mostrou lá, uma imunidade inata que foi menos atuante naquele início. Então, você teve mais contato, mais estímulo de linfócito B e talvez mais estímulo até de linfócito TCD4, que vai, o T folicular, que é um T-helper, que estimula a produção de linfócito B, produção de anticorpos. Então, aqui, outros estudos, foram vários outros mostrando uma relação com a gravidade. Agora, olha isso aqui, gente, está no Frontiers Immunology, de dezembro de 2020. Ele chega à conclusão, ele fala que os pacientes com quadros mais leves, então, ou assintomáticos, eles produzem menos anticorpos e que os pacientes mais graves produzem mais anticorpos, e ele faz essa sugestão, que pelo pouquinho que eu falei aqui para vocês, é uma coisa que a gente não pode absolutamente dizer. Então, ele diz que pacientes com COVID grave, só eles é que podem ser capazes de produzir memória protetiva no contexto da imunidade adaptativa. E de tudo isso que a gente está falando, como que a gente pode dizer isso? Isso está aqui, gente, publicado no Frontiers lá em dezembro de 2020. Outros estudos que mostraram, então, já não só a relação com a gravidade, mas mostrando como esses anticorpos eles seriam
evanescentes, e algumas vezes até precocemente, com 2 meses, com 5 meses. Eu botei só alguns exemplos aqui, gente, porque são uma série de outros mostrando. E aqui ele mostra a mesma coisa, que tem uma queda nos primeiros 4 meses, e tem uma queda também do CD4 específico, do T folicular, do T helper folicular, como eu disse, essa célula T, que ela é particularmente importante para estimular o linfócito B a produzir anticorpos. Mas isto não foi detectado em todos os trabalhos. Então, a gente tem esse trabalho aqui da Islândia, em pacientes, Iceland, Islândia, que eles viram que anticorpos antivirais até o SARS-CoV-2, e eles estudaram lá 1.797, de um total inicial, né, de pessoas que eles viram quem tinha sorologia positiva, etc., eles não viram declínio desses anticorpos aos 4 meses. Isso também não foi visto em essa outra publicação. Eles viram que os níveis de IgG eles estavam bastante elevados e, às vezes, olha, pacientes da área da saúde, 538, que tinham tido um ano antes infecção confirmada pelo SARS-CoV-2, eles, depois desse um ano, eles já tinham 12,8% IgM positiva, que é isso que a gente ouve toda hora dos pacientes. Mas eu tenho IgM, significa que eu ainda estou com coronavírus? A gente ouve isso toda hora, né? Enquanto que você tinha 82,9% nos pacientes convalescentes ainda com IgG, um ano depois. E que esse nível de IgG variava um pouquinho, os pacientes mais velhos até com mais IgG do que os pacientes mais novos. Outro estudo aqui, por exemplo, mostrando que você, apesar de ter essa alteração de anticorpos, a gente tem célula B e célula T de memória de longa duração. Então, esse estudo especificamente mostrando isso. Esse outro estudo mostrando a mesma, o mais importante até, que os pacientes já da área da saúde, que tinham tido infecção pelo SARS-CoV-2, 84% deles, eles já tinham tido, eles tinham uma história de proteção e não tinham reinfecção. Então, isso é mais importante até do que a gente dosar só os anticorpos. Então, tem-se confirmação de que esses pacientes, desses profissionais da área de saúde, que são extremamente expostos, eles estão protegidos contra a reinfecção. Isso significa que todas as pessoas estão protegidas de reinfecção? Não, por todos os motivos que a gente falou até agora, inclusive de mecanismo de escape do vírus mais sofisticado, não é só a alteração antigênica que ele pode fazer escapar do anticorpo, mas também mecanismos mais sofisticados de evasão da imunidade inata, por exemplo. Mas, de qualquer maneira, o que a gente vê é que o grosso das pessoas infectadas tem uma proteção contra infecção. Passando para o linfócito, então, a gente está enjoado de saber que existe uma linfopenia, a gente tem um comprometimento de célula CD4, de célula CD8, então tem comprometimento, tem uma linfopenia T no geral, principalmente de NK e TCD8, a gente vai ver depois, só rapidinho, por que motivo, mas também de células TCD4 e menos de linfócitos B. Então, aqui, a gente tem linfopenia por vários fatores. A gente tem indução de apoptose, exaustão, piroptose, efeito citopático do próximo coronavírus, do próprio SARS-CoV-2, sequestro pulmonar na doença, na pneumonia grave pelo SARS-CoV-2, supressão de medula óssea, não só de linfócitos, mas de eosinopenia, muito relacionada à tempestade de citocinas. Então, mostrando, gente, esse vai e volta, essa não unidirecionalidade da imunidade adaptativa em relação à imunidade inata, mais uma vez frisando isso. A gente sabe que os pacientes, isso foi encontrado muito mais do que anticorpos para outros coronavírus, a gente encontrou linfócitos que já existiam, então, por exemplo, CD4, lá no CD4, 50% de pacientes não expostos à Covid, eles tinham CD4 que reagiam com SARS-CoV-2 e 20% do CD8 que reagiam com SARS-CoV-2. Então, mostrando que existe, sim, uma resposta que pode facilitar, como a gente mostrou, aqueles linfócitos T aprimorarem os seus receptores e selecionar e produzir uma memória dentro daquela recombinação VDJ que eu falei, mais específica. Então, a gente tem uma imunidade, sim, que ela pode variar de acordo com a história. Então, as crianças podem ter tido mais recentemente, alguns adultos tiveram mais infecções, outros tiveram menos infecção.
Outro ponto importante, mostrando que mesmo que os pacientes eles têm memória imune celular específica bastante importante, mesmo tendo infecção pelo SARS-CoV-2 assintomática. Então, esses pacientes, não se pode dizer que os pacientes assintomáticos, coisa que a gente viu escrita lá atrás, naquele artigo que eu mostrei no Frontiers, dizendo que pacientes assintomáticos são caracterizados como tendo uma baixa imunidade para vírus. Eles podem responder menos a anticorpos, mas isso não quer dizer que eles não tenham, e tem, esse artigo, os próximos que eu vou mostrar, identificaram uma resposta celular específica robusta para o SARS-CoV-2. Aqui esse artigo demonstrou a mesma coisa, eu não fiquei mostrando todos os detalhes, porque senão a gente não acabava hoje, né? E aqui mostrando também como que você tem uma memória imunológica que é independente de você ter anticorpo circulante. Então, ter anticorpo circulante não é preditivo de memória de célula T. E a maior parte, uma boa parte dos pacientes que não tem anticorpo dosado ou que anticorpo que decaíram, eles mantêm não só a resposta de célula T, como também resposta de célula B. Aqui outras publicações demonstrando a mesma coisa. Então, mostrando que pacientes, mesmo com IgG indetectável, têm uma boa resposta de imunidade celular, e aqui mesmo exatamente igual. Só que existe um mecanismo de escape, e que ele pode acontecer tanto por sofisticação da imunidade inata, como também o que a gente mais teme em relação a essas variantes é justamente o que não aconteceu até o presente momento, a gente ter uma super escapadela dos anticorpos todos que a gente promoveu. Não sabemos até agora, não sabemos. Em relação aos defeitos, e aí agora é muito mais rápido, é só para mostrar a importância da imunidade inata. Então, estudando todos os pacientes de várias faixas etárias, mas excluindo os idosos, comparando os pacientes assintomáticos ou pacientes com quadros leves com os pacientes com Covid grave, se identificou em 3,5% a 5% desses pacientes com defeitos de muitas dessas moléculas que estão relacionadas. Então, Toll-like receptor é um receptor intracelular, IRF é também uma molécula que vai produzir a transcrição intracelular, o IRF7 também, de interferon do tipo 1. Então, isso são defeitos, erros inatos da imunidade, e que ou atração de receptor de interferon do tipo alfa em outras células também, que são capazes de produzir, então, uma resposta de imunidade inata ruim e produzindo, então, a Covid-19 grave. Outra situação também, nesse mesmo grupo de pesquisadores, eles identificaram que os pacientes idosos, principalmente os pacientes mais velhos, mas mais ou menos 10% do grupo de pacientes que teve Covid grave, infecção pelo SARS-CoV-2 grave, eles tinham autoanticorpos contra o interferon do tipo 1, que é uma situação que a gente conhece, que existe em alguns erros inatos da imunidade com desregulação imune, inclusive o APCED, que é um desses defeitos, e que já tem descrição de Covid mais grave em paciente com esse tipo de defeito. A gente fez um estudo aqui no Brasil, tem alguns, né? Mas eu vou mostrar o nacional, afinal de contas. Em paciente com angedema hereditário, que tem alteração do sistema de complemento, e eles, em geral, são pacientes que não fazem Covid grave. E no nosso estudo, por exemplo, aqui, com 121 pacientes com erros inatos da imunidade, eu só vou voltar, ir adiante e voltar, os pacientes com angedema hereditário, olha aqui, eles tiveram doença moderada, pouquinhos, a grande maioria doença leve, ou foram assintomáticos. Em relação a esses 121 pacientes, a gente viu, tinha bastante criança, quase nenhum idoso, a maior parte eram pacientes crianças ou menos de 59 anos. A gente não observou uma relação com sexo de gravidade, a gente observou uma relação com idade, mas no sentido dos pacientes assintomáticos, eles eram mais novos do que os pacientes sintomáticos. Mas entre os pacientes sintomáticos, leve, moderada, grave ou crítica, pacientes, inclusive, que foram a óbito, a gente não viu uma diferença estatisticamente significativa na mediana de idade. Então, existe entre ter sintoma, ser assintomático ou ser não sintomático. A gente não conseguiu descobrir alguma imunodeficiência que fosse particularmente mais suscetível. Mas a gente viu, como vários outros estudos, que esse grupo como um todo
tem uma mortalidade mais alta e, no caso do Brasil, o dobro da mortalidade dos pacientes da população em geral. Então, são pacientes que não necessariamente vão ter quadros graves, mas que têm como grupo uma mortalidade que é pelo menos o dobro da mortalidade da população brasileira em geral. E se a gente vê defeitos aqui, como, por exemplo, como a imunodeficiência comum variável, que é o defeito imunológico mais frequente, olha como é que a distribuição é mais ou menos equilibrada, mas metade teve quadro assintomático ou leve e a outra metade teve mais ou menos o quadro moderado, grave e com alguns óbitos. E acabando com essa história de que a gente não precisa de linfócito B, não precisa de anticorpo para você ter resposta ao SARS-CoV-2, que foi uma hipótese inicial, com os primeiros relatos de casos de paciente com a gama-globulinemia, que não produzem anticorpos, simplesmente não têm linfócito B, e que eles se saíam relativamente bem. Não foi a nossa experiência aqui, como não foi a experiência de vários outros autores que fizeram séries de casos, mas a nossa série de casos, ela é a segunda maior no mundo até hoje publicado. Então, esses pacientes ficaram também lá, tiveram quadros, nenhum foi assintomático, todos foram sintomáticos, né? Leve, moderado, mais graves e com óbitos. A gente teve 6 óbitos, dos nossos 6 óbitos, 3 eram a gama-globulinemia. Então, isso, por outro lado, também mostra que fabricar anticorpo pode ser importante, sim, na resposta para o SARS-CoV-2. As imunodeficiências secundárias, a mesma coisa, e aí a gente lembra que as imunodeficiências secundárias, ou por doenças, ou por uso de medicamentos, elas são prioritariamente na imunidade inata. Então, isso mostra como que a gente vê uma mortalidade maior, mas a gente não vê uma situação cataclísmica em todos os pacientes que estão fazendo QT, em todos os pacientes com autoimunidade, por exemplo, que usam imunossupressor. É isso que a gente está vendo. A gente não está vendo todos eles têm óbito, todos eles têm quadros graves. Provavelmente porque a gente tem uma interferência menor em muito dessas doenças na imunidade inata e uma interferência maior na imunidade adaptativa, mas de qualquer forma, assim como o grupo dos erros inatos da imunidade, eles têm uma mortalidade maior. E aqui, só lembrando nesse estudo, que esses pacientes com imunodeficiência secundária eram os pacientes justamente mais velhos e que podem ter outros fatores não imunológicos para justificar sua gravidade. Inclusive, como a gente vê em criança, tem menos ACE. E aí, para terminar, eu vou, na questão de aferir a resposta imune, eu vou mais, gente, botar caraminhola ou tentar, com tudo isso, toda essa bagagem que eu falei, discutir ou botar vocês para pensar em muitas dessas coisas que a gente fala sobre a aferição de resposta imune. E a gente usa essa aferição de resposta imune tanto para diagnóstico de infecção, e aí vocês, infectologistas, claro que conhecem muito mais esses exames em complementares, as técnicas, a detecção de vírus, a detecção de anticorpos, do que a gente. Mas eles também têm sido usados para definir o que é muito mais complicado, definir estado de proteção, tanto por infecção natural ou por vacina. E isto é que é a questão mais nevrálgica e mais complicada. Se a gente for pensar em detecção, aferição de resposta imune, primeira coisa a gente tem que ver, aferição da imunidade inata. Tá bom, podemos fazer uma dosagem, uma assinatura, como eu falei, de interferon do tipo 1, como foi feita lá daquele estudo. Isso não é uma coisa fácil de fazer. Ou a gente pode fazer como faz com alguns outros receptores de padrão, que a gente in vitro detecta a resposta, que a gente chama o shedding de 62L. Então, quando o paciente, você coloca lá um agente que estimula, por exemplo, o Toll-like receptor 2, né, e o 6. E aí você detecta que o paciente liberou CD62L, isso significa que ele tem esta via íntegra de recepção. Isso pode ser medido por fluorescência e pode ser medido no citômetro de fluxo. Agora, o que acontece? A gente tem isso, gente, no momento para o SARS-CoV-2? Não, porque tem muito tempo e muito custo para você montar esse tipo de modelo e comercializar. A gente toda hora está vendo aí, brasileiro descobriu o exame mais barato, isso e aquilo, e a gente não vê nenhum interessado em tocar aquilo para frente e comercializar. Então, muito pesquisador no Brasil, ele está morrendo na praia
com vários exames para identificar, como a gente já viu. Então, a gente não tem como aferir a imunidade inata, exceto se a gente fizer uma assinatura lá de interferon alfa e beta, que vai ver se você libera pouco ou menos no início, como a gente já mostrou lá em alguns estudos. E a imunidade, como é que a gente afere resposta celular? Para outros agentes, a gente faz um teste cutâneo de hipersensibilidade tardia in vitro, que é, por exemplo, o PPD. Só que a gente não faz só com o PPD, a gente faz com candidina, a gente faz com tricofitina, a gente faz com toxina estafilocócica, a gente faz com toxina estreptocócica, e hoje a gente é uma forma de você responder in vitro. Temos isso para o SARS-CoV-2? Não. A gente pode ver resposta citotóxica, marcar ativador de célula NK in vitro. Temos isso para o SARS-CoV-2? Não. A gente pode fazer proliferação in vitro, avaliar a proliferação in vitro dos linfócitos mediante vários antígenos do SARS-CoV-2 in vitro também. Temos isso à disposição comercialmente? Não, da mesma maneira. O tempo e o custo para montar esse tipo de modelo e comercializar é longo. Estamos fazendo um trabalho colaborativo com a Adriana Valoche, de um laboratório lá da Fiocruz, justamente para a gente estudar essa resposta de imunicelular, inclusive em pacientes com defeito de produção de anticorpos, a gama, a imunodeficiência comum variável. Mas isso demora tempo, e para ganhar bolsa, e para ganhar verba de pesquisa, para você montar, nada disso, isso está em andamento, a gente não tem isso ainda. O que sobra, então? Aferir a resposta imunoral. A gente vai dosar, então, anticorpos específicos. A gente vai dosar anticorpos com diferentes especificidades, inclusive anticorpos neutralizantes, e de diferentes classes, IgM, IgG e IgA. E tem meus questionamentos pessoais em relação à dosagem junto de IgG e IgM. Isso tem mais sensibilidade? Tem. Como quase tudo, em termos de laboratório, que tem mais sensibilidade, tem também menos especificidade. Isso é uma coisa que a gente pode conversar depois. Então, temos lá os anticorpos. A gente sabe, então, tem o padrão de resposta, de detecção, e como a gente já comentou, tem muitos pacientes assintomáticos ou quadro leve que simplesmente não produzem anticorpo suficiente para ter o limite do detectável. Ou tem uma detecção muito baixa de anticorpos que vão embora rapidinho. E os pacientes mais graves é que vão produzir mais anticorpo, e isso pode persistir, e não em todo mundo isso vai persistir por muito tempo, ainda que a gente saiba que a imunidade celular de memória, que é essa que a gente não está dosando, ela pode estar lá existindo, apesar de você não ter anticorpo. Outra coisa em relação à sensibilidade e especificidade desses testes, a gente tem que fazer o nosso raciocínio. Então, existe lá o Medical Test Calculator, que você vê qual é a sensibilidade, qual é a especificidade do teste, lá no estudo, duplo cego, controlado, blá, 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 mas você tem que levar em consideração sintoma, história de contato, prevalência local. Isto aqui modifica, gente, a sensibilidade e a especificidade. Você vai ter, e vocês estão enjoados de saber que a sensibilidade e especificidade ela vai ser diferente de um ambiente para o outro, justamente por conta disso. Qual é a prevalência naquele local, naquele momento? Qual é a história de contato? Os pacientes estão aí soltos em contato com todo mundo, qual é o tipo de sintoma? Então, isto aqui tem que ser levado em conta quando a gente fala de especificidade e de sensibilidade. E aí eu posso dizer que a ausência de anticorpos significa ausência de infecção? Eu posso dizer que a ausência de anticorpos significa ausência de resposta à vacina? Eu posso dizer, pior ainda, que a ausência de anticorpos significa ausência de proteção, se a gente for considerar tudo esse blá, blá, blá que eu falei de todo o sistema imunológico? Seguindo, o declínio de anticorpo, ele significa perda de memória imunológica ou perda de proteção? Eu posso dizer isso tanto pela infecção natural como pela vacina? Não, né? Esse paradigma está sendo quebrado, a gente ouviu muita coisa dizendo, resposta imune à vacina, particularmente as vacinas de adenovírus não replicante ou as vacinas de RNA mensageiro, elas produzem uma resposta imunológica melhor do que a infecção natural? A gente tem dados comparativos de taxa de reinfecção. Reinfecção, gente, pelo vírus igualzinho, não é por outra cepa de vírus, né? por outra variante.
comparando infecção natural ou vacinação, enquanto a gente não tem isso, ou a gente não vai ter como dizer que a resposta à vacina é melhor do que a resposta pela infecção natural. Então, a gente não pode falar ainda de um paradigma que a gente tem de resposta imunológica mais persistente quando ela aconteceu depois de uma infecção ou do quando ela aconteceu depois de uma vacinação. Que isso, claro, que não é igual para todos os agentes infecciosos, nem todas as vacinas, mas seria uma regra, digamos assim, um raciocínio que a gente tem lá na cabeça, mas não temos dados suficientes para quebrar isso. Em relação aos anticorpos neutralizantes, de tudo isso que a gente falou, eles são imprescindíveis para você resolver a infecção? A gente tem limiar para detecção, lá do laboratório, mas a gente conhece o limiar para proteção, a gente sabe exatamente quanto de anticorpo neutralizante a gente precisa para cada indivíduo que vai responder de uma maneira completamente diferente de imunidade inata, de imunidade celular, e em todas as situações de exposição que a gente conhece. Então, a carga viral, mais vírus, demanda mais anticorpo neutralizante. Então, a gente conhece esse nível de anticorpo neutralizante para todas as situações, em todos os indivíduos, e qual o significado dele depois da vacinação? A gente precisa realmente deles também para ter uma boa resposta à vacina? É possível a gente proteger, e eu estou indo cada vez mais para coisas para a gente pensar. É possível a gente pensar em proteger todo e qualquer indivíduo com vacina? É possível isso? Será que a gente consegue isso com alguma vacina das mais modernas, da de RNA mensageiro? A gente está lidando, quando a gente fala de proteção, só com resposta imune e, particularmente, só com resposta imune adaptativa? Não, não estamos falando só disso. Então, vocês não acham que talvez seja uma certa presunção a gente procurar determinar sobre se aquele paciente tem proteção imunológica ou não, tanto depois de infecção como depois da vacina, tendo por base só o que a gente consegue dosar, que seriam os anticorpos, ainda que sejam anticorpos neutralizantes? E o maior problema que a gente vê nisso é que a gente tem que estar concentrado na proteção coletiva, em que tudo isso é levado em consideração, mas a gente precisa de uma massa de pessoas protegidas. E a gente é defrontado o tempo todo na mídia e nos pacientes para procurar tudo isso que a gente está procurando fazer coletivamente, avaliando uma proteção individual, que não é o que a gente está procurando. Então, essa é que é a questão. E tão importante a gente ver e ficar discutindo, e eu vejo vocês todos falando aí na mídia sobre estudar a efetividade da vacina, e não só a questão da eficácia, que é considerando todas essas outras coisas que a gente está falando, inclusive a presença da vacina na coletividade. E isso não vai passar por proteção de cada um individualmente. Então, a sensação que a gente tem é essa, é de que a gente está trocando pneu com o carro andando, eu acho que a gente já avançou demais da conta no conhecimento, se a gente for comparar com março do ano passado, né? E a verdade é que o nosso principal fator de risco ele não é imunológico. Aliás, ele não é nem o vírus, coitado. O nosso principal fator de risco é esse aí, gente. Obrigada, desculpa aí o tempo, que eu acho que eu falei demais. Muito obrigada de mais uma vez pelo convite e pela atenção. Parabéns, Ecaterine, você foi ótima. Aprendi muito. Obrigada. Oi, Suzy. Puxa vida, Obrigada. Que boa sua vozinha. A gente fica até atônito. Sua palestra foi maravilhosa. Que bom, graças a Deus. Não, e difícil. E difícil. Mas trouxe aquelas suas perguntas. Eu acho que eu vou deixar as outras pessoas perguntarem. Eu fiquei com uma pergunta para o final aqui, mas... Faz a pergunta, se eu conseguir responder, está ótimo. Não, é porque você colocou uma série de coisas ali no final, sim, falando o que não estar presente significaria em termos de estar imunizado ou não. E eu faço a pergunta oposta. A presença de anticorpos significa que você está imunizado? Esta é que é a minha questão, porque aí que eu coloquei em relação ao anticorpo neutralizante, a presença dele. A gente conhece o limiar de anticorpo neutralizante para ser detectado,
Agora, quanto mais a gente tem uma imunidade inata não preservada, por exemplo, ou mais titubeante, quanto menos capacidade de linfócito T, de resposta de linfócito T, em vários contextos a gente tem, mais a gente fica dependente de anticorpo neutralizante. Então, o que eu quis dizer é que a quantidade de anticorpo neutralizante suficiente para proteger, ela não vai ser igual em todas as pessoas. Então, eu não vou ter... Para eu dizer que ela é importante em todas as pessoas, eu provavelmente vou ter que botar o sarrafo lá em cima, muito acima do limiar de detecção. E outro aspecto, se o anticorpo neutralizante ele vai procurar evitar da entrada do vírus na célula, quanto maior carga viral, mais a gente fica dependente do anticorpo neutralizante. Então, se eu tiver um indivíduo que ele tem anticorpo neutralizante um pouco acima lá, foi detectado, mas ele é um idoso ou pessoa mais velha, que tem lá uma doença autoimune e tem anticorpo anti-interferon do tipo 1, por exemplo. Então, ele já não tem uma imunidade inata do tipo 1 boa. Aí ele usa imunossupressor e ele não é um imunossupressor em alta dose, por exemplo, é um paciente que está usando azatioprina ou MTX para psoríase. Tá? Ele não é um paciente fazendo QT, é um paciente que fica circulando aí pela rua, todo mundo conversa com ele, ele não vai ficar isolado, isolamento reverso, nada disso, né? Esse paciente, por exemplo, se ele tiver uma carga de vírus muito grande, ele vai precisar de muito mais anticorpo neutralizante para lidar com aquela infecção do que eu. Então, o que eu estou querendo dizer é que você tendo anticorpo neutralizante, a gente não sabe qual é a quantidade que é boa para todo mundo e a gente não sabe qual é a quantidade que é boa para todas as possibilidades de carga viral. A gente sabe o limite de detecção. Então, a gente não sabe nem de um lado e nem de outro o que ele significa. Essa é que é a realidade, que a gente precisa lidar com isso. Né? Não é uma questão... Então, para que a gente vai pedir isso agora? Mas não é, a gente tem, veja bem, se você tem um indivíduo saudável, aí você consegue dizer que aquele indivíduo, você pega um adolescente, né, vai para a night, está lá na festa, etc. Ele tem anticorpo neutralizante. Você sabe dizer quanto que ele precisa de anticorpo neutralizante para não ter infecção numa festa lá com uma quantidade gigante de carga viral? Não sabemos. A gente não sabe. Então, Caterine, baseado nisso, eu vou fazer outra pergunta. Para que, então, a gente, nesse momento, solicita pesquisa de anticorpos e anticorpo neutralizante? Que resposta esse exame pode nos dar? Eu estou fazendo essa pergunta porque para mim, ele não me dá resposta nenhuma. Eu não sei se aquela quantidade de anticorpo é suficiente, como você falou, para que ele possa estar imunizado de alguma forma contra o vírus. Eu não sei se aquilo ali quer dizer que eu tenho que revacinar no caso de vacina, e eu não sei se quem não tem nenhum não tá protegido, que é, por exemplo, o meu caso. É o meu caso, que eu fui estudada a pedido, porque para entrar num banco de dados, e eu tomei as 2 doses da AstraZeneca, que foi a minha vacina, tomei no protocolo, tomei esse ano, porque eu caí no braço placebo durante a pesquisa, e não tive Covid, tá? E eu tenho um IgG, pela melhor técnica que a gente tinha disponível, né? Um IgG de 400, que você olha, isso aí é muito, não, essa técnica detecta até 40 mil, então eu não sei que 400 significa o quê. E eu tenho um anticorpo neutralizante negativo. Isso que eu me mato, eu me revacino. Então, assim, eu acho que o que esse exame dá nesse momento é angústia. E dá lucro também para outras pessoas. Então, eu acho que não que o exame deva ser descartado, no meu entender, ele deve estar no terreno de pesquisa e financiado pela pesquisa, e não pelo próprio. Porque o exame não é pago. Eu concordo com você, porque, na verdade, a gente não sabe ainda muita coisa, né? A gente já adquiriu muito conhecimento, mas a gente não sabe ainda muita
coisa. E o tempo vai ajudar a gente a esclarecer muito, muito mais coisa. O problema é que a gente está em plena pandemia, né, com aquela imagem lá, trocando o pneu com o carro andando. Então, a gente tem perguntas muito antes de conseguir ter projeto de pesquisa, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, que dê conta de responder. Então, isso, a gente tem um gap grande entre o que a gente precisa saber e o que a gente sabe. Essa que é a realidade. O fato é que eu vejo muitos de vocês, né, que eu acompanho muitos de vocês infectologistas falando em como que a gente precisa, para ter as respostas e a gente não ficar se perdendo nessa questão da resposta individual, a gente ficar se concentrando na questão da efetividade, né? A efetividade da vacina e a efetividade, não adianta ficar, cada pessoa que você fala, né, que você conversa, a gente não pode cair nesses embates. Mas a infecção, a maior parte das pessoas está protegida. Mas eu conheço um monte de gente que teve a infecção 2 vezes. Tá bom, mas foi pelo mesmo vírus ou foi por um vírus diferente? Essa pessoa teve uma infecção mais grave? Teve. Nem sempre a gente sabe se teve. Tomei vacina e teve infecção grave. Tá bom, mas quem é que disse que você consegue, com qualquer programa de vacina, dar conta de proteger todo e qualquer indivíduo? 100%. Isto é impossível. Então, a gente não pode cair na tentação do embate, e a gente vive numa sociedade hoje em dia, não é à toa, por vários aspectos, individualista. As pessoas olham para o seu umbigo, inclusive médico. Então, é aquele negócio, eu não quero saber, eu vou tomar ivermectina, eu vou tomar um não sei o quê, não interessa, eu quero resolver o meu problema, eu quero saber se eu tenho anticorpo neutralizante. É isso, né? Um dos componentes dessa questão é essa questão da sociedade individualista. A gente não pode cair nessa esparrela. O Fábio estava de mãozinha levantada ali, abaixou. Significa que você... Eu queria perguntar. Vai, Posso Suzy. perguntar? Em Pode, relação... Suzy, você pode tudo. Pois é, a Suzy comigo também pode tudo. Nada, não. Você, parabéns, primeiro, aprendi muito. Mas eu fico preocupada muito com o tratamento, né? Então, quando foi demonstrado que o corticoide, na segunda semana, né, leva à diminuição da gravidade por diminuir essa resposta inflamatória, eu entendi pela liberação dessas proteínas não estruturais que são inflamatórias. Aí, para mim, ficou bem claro. Uhum. A partir de que dia, mais ou menos? Quer dizer, em relação aos sintomas, porque, na realidade, quando o vírus entra, começa a multiplicar e fazer novos vírus, também está produzindo outras proteínas sim. que estimulam a imunidade. É uma coisa super interessante, sabe? Porque quando a gente estuda doenças que são doenças de desregulação da imunidade inata, que são as doenças autoinflamatórias, a gente vê o seguinte: imunossupressor não costuma ser bom. Então, os imunossupressores, na maioria, eles têm uma ação muito maior na imunidade celular, na imunidade adaptativa. O que funciona, muitas das vezes, em muitas doenças autoinflamatórias? Corticoide, colchicina e alguns imunobiológicos direcionados especificamente para IL-6 e IL-1. Então, qual é a preocupação? E essa foi uma preocupação que a gente vê, né, muito grande. Descobriu lá, porque lembra daquela curva, imunidade inata insuficiente no início e que detona uma fase mais grave com muito processo inflamatório. Neste momento é importante usar corticoide. O que a gente está vendo? A pessoa tem diagnóstico do Covid e toma corticoide. Está errado isso. Né? O paciente tem um médico receita, que é pior, né? Receita corticoide. Eu posso estar atrapalhando a imunidade inata. O corticoide ele diminui transcrição de citocina inflamatória, inclusive de citocinas que são citocinas do bem, como, por exemplo, interferon do tipo 1. Então, é uma ação muito mais, digamos assim, deletéria, espalha para tudo quanto lado do que um imunossupressor, por exemplo, como a azatioprina, como o MTX, por exemplo. Então, é uma preocupação enorme, né? A gente sabe que essa coisa mais depois, na segunda semana em diante, que é quando a gente vê mais pneumonia, a gente vê febre, né? A gente vê que os pacientes, às vezes, estão ótimos na primeira semana, quando chega na segunda semana, começa a encrenca. Vocês devem estar vendo isso muito, tanto quanto eu. E agora, não é, agora estão fazendo, inclusive, corticoide de depósito. Então, mas já pensou, gente? A outra dúvida é que fazem corticoide quase um mês. Eu fico impressionada. Um tempão, uma dose enorme.
quando É foi o que eu demonstrado, falo. não é uma dose tão alta, né? Tem gente que eu acho que parece que achou o carimbo no lixo, gente. A sensação que eu tenho é essa. Eu sempre brinco, meu carimbo deu um trabalho danado, gente, para conseguir. Foi muito estudo. Como é que você pega e carimba um negócio desse? Tá no lixo. É impressionante. Eu também acho Que que bom ver sua carinha, Suzy. Ai, que bom. Eu estou aqui ó, debaixo do edredom, está um frio danado em Petrópolis, aqui até Imagino. 5, 6 graus. E aqui Mas é eu ótimo estou ver com sua aula. calor. Não, aqui, ó. Gente, lã. tá? Quem quiser perguntar, pode perguntar. Aproveita, suga. Bom, se ninguém for perguntar, eu vou emendar, hein? Emenda aí. Então, estou emendando. Bom, então eu vou voltar para a minha pergunta, porque isso é o que, no momento, é o que mais me incomoda. Duas coisas acho que a gente tem que discutir nesse momento. Primeiro é o que solicitar de exame para aferir a resposta imunológica, né? Que exame se deve ser feito, em que situação, se é no paciente que ficou doente, ou se é naquele que tomou vacina ou não. E a outra coisa que a gente tem que discutir é que eu passei o dia inteiro dando entrevista sobre isso, e a resposta é sempre a mesma, né? Que, na verdade, a gente não sabe. Por que a gente vai dar uma terceira dose de vacina? E quem foi que estipulou esse intervalo? E eu passei o dia inteiro respondendo isso. Então, eu gostaria que você abordasse, por favor. Olha só, essa questão da terceira dose, ela pode ser... O que a gente sabe, né? Que isso tem se visto. Ó. Isso se vê nos estudos lá de eficácia, nem sempre se vê na efetividade, né? Como a gente tem visto, uma diferença em relação à resposta em pacientes idosos. Então, numa situação como essa, você pensar em fazer uma terceira dose, ela não é um absurdo. Eu não vejo isso como um absurdo. Eu só não vejo isso ainda como uma coisa que a gente tenha certeza de que isso seja necessário. Então, para mim, é a mesma coisa em relação ao anticorpo neutralizante. Não é, gente, que ele não sirva para nada. É a mesma coisa que você dizer que hemograma não serve para nada, que um monte de coisa não serve para nada. Serve, mas como a gente aprende também lá na faculdade de medicina, pelo menos eu aprendi, é que exame a gente pede quando a gente sabe o que vai fazer com ele. Se a gente não vai mudar a nossa conduta, se a gente não sabe o que vai fazer com ele, é melhor não pedir. Porque na hora que você se pede, às vezes você se enrola. Então, essa é uma questão que a gente precisa pensar. Tem que entrar aí no rol das coisas. A gente vê que a pressão para a gente pedir exame, para a gente definir qual é a situação individual da pessoa é enorme. Então, assim, eu não sei se isso é descabido. Não sei, pode ser que seja relevante, porque a gente sabe que a resposta mesmo da imunidade adaptativa, quanto mais velha, existe imunocinescência, né? Quanto mais velha a gente fica, pior ela é, né? E se você juntar com outros fatores de risco, que são fatores de risco não imunológicos, muitas das vezes, a gente tem que pensar que pode ser necessária essa terceira dose. Então, ventilar, o problema hoje em dia é que quando algum pesquisador ou alguém, né, algum médico ventila essa possibilidade, isso tudo hoje em dia com a velocidade da internet, né, com a infodemia que todo mundo fala, de repente já está na boca do povo e está todo mundo dizendo que vai fazer e quando vai fazer. Então, essa que é uma questão que a gente tem que pensar. Não sei se é ruim, mas eu também não sei se a gente tem base já ou conhecimento para dizer que isso vai ter que ser feito e quando vai ter que ser feito. Não sei. Está sem som, Tânia? Tem uma pergunta aqui da Cris, que eu não sei qual Cris é. Se a AstraZeneca tivesse sido estudada para a primeira dose, talvez tivesse sido aprovada como a da Janssen. Você acredita que a Janssen é capaz de dar proteção prolongada? Vacina inativada e somente uma dose. Parabéns, aula excepcional. Se eu for ler os parabéns, a gente vai ter que ter outra hora de aula, amiga. Tá bom. Ô, Cris, eu não sei se é a Cris Hofer. Eu não sei se é a Cris Hofer, mas se for a Cris, eu concordo totalmente. Eu sempre fiquei pensando isso, gente. Por que eu fiquei pensando isso? Porque é super comum a gente dizer que uma medicação não está liberada em criança. Mas não está liberada em criança porque a gente tem conhecimento de que tem efeito colateral específico em criança.
todo pediatra sabe disso. É porque você não tem estudo suficiente em criança, tanto de eficácia quanto de segurança. Aí aparece lá na bula, né, que não pode usar em menor de tal. A mesma coisa eu pensei isso, né, transpondo esse raciocínio, eu pensei, gente, a AstraZeneca vai ver que ela poderia também ter sido liberada com a primeira dose. Eu não sei te dizer, a gente tem que ter tempo e estudar especificamente um N suficiente de pessoas vacinadas com a AstraZeneca, pessoas vacinadas com a Janssen, não estudar só anticorpo, por tudo isso que eu falei, e você estudar a memória imunológica T e B, né, especificamente lá para o RDB, do RNA que tem lá, das duas vacinas, para você poder comparar. Né? E isso, na verdade, pode não ter tanto significado, mas a gente pode responder a sua pergunta, mas pode não ter tanto significado, porque nos estudos de efetividade, a gente pode chegar à conclusão que a gente vai ter uma proteção populacional tão boa quanto. Então, isso pode ser, só dá para fazer desse jeito, isso pode até não ser tão útil, é legal para saber, mas isso pode não ser útil no momento. No momento, o útil é a gente vacinar o máximo de pessoas possível com a vacina que a gente tiver, sabendo que eu não vou estar protegendo rigorosamente todas as pessoas, mas é o que eu posso fazer para proteger o maior número de pessoas, inclusive aquelas que não têm uma boa resposta com a vacina. Eu desconfiei que era a Raparine, mas você falou que era a Hofer e a Raparine. Não, eu não sei, eu que já fiz porque é a Cris que eu conheço. Olha, deixa eu... Eu não vou ler os parabéns, não, tá? Porque parabéns tem muito. Não, não. Tá mas bom. tem demais, gente. Agradeço, olha só, mas não deve precisa. ter mais de 100 parabéns aqui. Primeiro, eu Ótimo. queria dizer que essa é uma aula tão importante, Caterina, que a gente manteve o tempo todo com 100 pacientes. Agora, nessa altura, pessoas na audiência. Você é médica até não. Agora, que a gente já está com esse tempo todo discutindo, a gente ainda tem 91 pessoas aqui dentro. Então, esse assunto é um assunto que realmente está afligindo, porque a gente é solicitado o tempo todo, e o infectologista está no olho do furacão. O tempo todo eles querem que você dê uma resposta que você não tem. Exatamente. Você não tem. Então, hoje eu tive que responder várias vezes, por exemplo, encurtamento do prazo das duas vacinas, da AstraZeneca, que eu hoje vi um parecer da SBI, que foi o Renato que assinou, e foi com um grupo que fez conjunto com a Sociedade de Pediatria, e aí ele botou vários quadros lá. Hoje foi meu dia de consultório, então eu fiquei atendendo paciente no intervalo, eu tentava olhar o quadro, então eu posso falar besteira, mas eu queria até que você olhasse lá, porque a minha impressão, embora que a gente diga toda hora que a resposta foi melhor com a AstraZeneca da 8ª semana em diante, mas tem um segmento que já entre 28 e 34 dias, 90 e poucos % de resposta, mais do que nos outros. Então, assim, eu acho que quando vai depender de onde foi feito esse estudo, o que eles usaram para aferir, qual foi a população. Por exemplo, a Coronavac. Gente, a Coronavac pode ter tido uma eficácia baixa, mas o que a gente está vendo no nosso país, que a efetividade dela não é baixa. Né? Os mais velhos estão internando menos, né? Você olhar a média, aqui tem várias pessoas aqui que estão trabalhando na linha de frente, podem me interpelar e me desmentir se eu estiver falando besteira, mas a média de internação agora é em torno de 50 anos. Teve um fim de semana que o POSA colocou lá 2,5 mortes de jovens por dia no CTI, né? Num dos CTIs Covid que ele trabalha em vários. Então, eu acho que a gente não tem... eu me perdi. A gente... Não, eu acho, Otânia, que essa questão dos intervalos, etc., vocês mesmos sabem como que já mudou o Programa Nacional de Imunização, quando que você faz reforço e muda reforço para cá, e muda reforço para lá, e muda intervalo. Isso muda bastante. Então, você ter a vacina na mão, a gente está numa situação de exceção, que a gente nunca viveu, né? E você faz um estudo estipulando X, e aí é isso que a Cris
falou, né? Uma muito parecida é uma dose, a outra são 2 doses. Então, se faz um estudo, o estudo é montado, ele tem uma eficácia, ele é posto aí para rodar, mas muitas dessas questões a gente só vai saber muito depois. E é mexer daqui, mexer dali, estudar e comprovar com N suficiente. Não adianta você querer fazer com um estudo com 20, com 30. Isso dá indícios, a sua experiência individual dá indícios para que você possa ampliar o estudo e confirmar. Então, eu acho isso perfeitamente natural. É que vocês estão sendo cobrados de definir isso quando isso não foi definido de uma hora para outra para nenhuma das vacinas que a gente usa até hoje em dia. E até hoje, quando você abre, de repente, PNI, Programa de Imunização SBP, PNI mudou. Mudou o intervalo, mudou o tempo que faz a vacina XYZ, aí não faz mais reforço da MMR só lá, faz com, né, com 1 ano, com 15 meses. Isso muda, né? Muda por causa de quê? Essa por vários fatores, inclusive a resposta, inclusive a epidemiologia, como é que estão os casos, então muda a população suscetível. Então, isso faz parte. E a coisa mais difícil do mundo é você explicar essas coisas para o leigo, né? Muito difícil. Uma pergunta da Ingrid, que também parabeniza, e gostaria de saber se existem estudos do comportamento imunológico em pessoas do grupo de risco. Agora, não sei a que grupo de risco que ela está se referindo. De grupo de risco que você diz, tem sim, né? Eu não coloquei, tem até estudo para paciente com HIV, né? Que é a imunodeficiência secundária mais importante do mundo, inclusive, não existe você procurar a imunodeficiência primária sem descartar a HIV, mesmo para gente, com criança, etc., isso nem é aceitável. Tem alguns estudos, sim, mas o que acontece é que o que você vê? A gente cai, às vezes, na mesma situação. O cara, por exemplo, com a gama-globulinemia, ele não produz anticorpo, simplesmente ele não produz linfócito B e ele não produz anticorpo, então não adianta nem você procurar. Aí você vê uma parte que tem quadro grave, então isso mostra que você talvez precise de anticorpo, e, por outro lado, você vê paciente com a gama que não produz anticorpo nenhum, gente, que tem quadro assintomático ou oligossintomático, com pouquíssimos sintomas, sintoma leve. Então, a gente tem um fator imunológico importante, mas tem outros fatores. Isso eu não mostrei do estudo nosso aqui com os 121 pacientes, que a gente viu uma relação com comorbidade. Então, os pacientes que tinham mais comorbidades, eles tinham mais gravidade. A gente viu uma relação entre número de comorbidades e gravidade em qualquer faixa etária. E das comorbidades mais importantes desse grupo foi bronquiectasia, que não é uma consequência do defeito imunológico, mas é um fator de risco nos pacientes, por exemplo, com defeito de anticorpo, para você ter maior gravidade, e paciente com cardiopatia. Então, tem muito estudo, né, mostrando, responde mais, responde menos, então quem está usando imunossupressor, mas o fato é que vocês devem estar acompanhando também como que a situação da maior parte desses pacientes com imunodeficiência secundária de vários tipos, né, no sentido de imunodeficiência secundária, que são pacientes de risco, como que eles evoluíram na pandemia muito melhor do que a gente esperava. É isso que a gente tem visto. A Cris, ela quer te sugar todinha, tá? Tem várias perguntas dela. Ô, gente, olha só, 10 horas a gente vai acabar, então... Como você vê a questão da intercambiabilidade das vacinas? Isso é uma pergunta. E a outra pergunta da Cris é como é a questão das respostas celulares para a plataforma de vacinas? Artigos dizendo pouca imunidade celular com Coronavac, por exemplo. Essa é outra pergunta. Bom, eu acho tem esses artigos, sim, mas eu acho que eles ainda são pequenos. E como a gente viu, e vocês devem estar vendo, eu mostrei de propósito, não é para falar mal do pobre do autor lá da publicação, não. É para ver como que as pessoas chegaram a algumas conclusões com o N baixo e muito no início da pandemia. Então, eu tenho conhecimento disso, mas eu não sei se isso vai ser reprodutível, se isso vai ser reproduzido em outros estudos e estudos maiores. Então, isso pode sugerir que não tem uma resposta de imunidade celular, mas, mais uma vez, voltando para o nosso assunto,
a Coronavac, ela protege 100% dos indivíduos? Não. Mas se a gente for pensar em efetividade, o que a gente está vendo, já que a gente vacinou os pacientes idosos, agora que a gente está vacinando com outras vacinas, mas no início foi basicamente Coronavac, né? Eu me vacinei, por exemplo, com Coronavac, no hospital logo no início. Ela está mostrando uma efetividade que significa que não é uma vacina que merece ser descartada. Essa é que é a minha opinião. A outra é melhor? Não sei, eu acho que a gente tem pouco tempo. Tem uma questão de... Uma coisa é comparar a eficácia, outra coisa é comparar a efetividade. Como é que eu vejo intercambiabilidade? Eu vou dizer o seguinte, como é que eu vejo? Eu vejo com bons olhos, né? Porque eu acho que quanto mais diversidade de estímulo você tiver, melhor para o sistema imunológico. Então, eu não vejo com maus olhos a intercambiabilidade. Mas eu acho que isso, para você dizer que você vai fazer para todo mundo, que é bom, mais uma vez a gente voltando para a necessidade de você estudar isso. Mas a minha impressão, assim, de cabeça de imunologista é que quanto mais estímulo mais diversificado você tem, melhor, desde que seja dentro de um conjunto de vacinas que tem uma eficácia e uma efetividade comprovada. Eu não vejo com maus olhos, mas também não sei se isso vai ser indicado ao melhor, é melhor do que fazer as outras vacinas. Não tem como dizer isso, né? No outro dia eu vi um comentário que se você vacinasse com intervalos pequenos ou mais doses do que o necessário, que existia também a possibilidade de você promover uma imunotolerância. Então, eu não sei nem o que dizer, porque eu Bom, o que queria te acontece? Isso é perguntar um sobre isso. Quer dizer, que, em preceito, vez de isso é ser um um estímulo preceito. benéfico, poderia ser um estímulo maléfico. Então, vou te dar um exemplo do que para a gente imunologista é a questão da dessensibilização, tá? Então, por exemplo, existem medicamentos que a gente tem reação de urticária, piriri, e são remédios muito necessários. Então, um exemplo clássico é penicilina, Bactrim. penicilina. O Bactrim é mais ou menos, porque ele também não necessariamente é Pneumocistose. IgE-mediado, né? Mas para pneumocistose, eu mesma já fiz muita dessensibilização há muitos anos, a Thalita, por exemplo, já a galera lá da DIP sabe disso, né? Mas para penicilina, por exemplo, com sífilis, né? Que a gente sabe que é muito melhor, então é uma situação. O que acontece? Quando a gente faz a dessensibilização, a gente faz doses crescentes do medicamento e você é obrigado a manter aquele tratamento com, no máximo, até 3 meia-vidas e meia do medicamento, senão você perde aquela dessensibilização. Vamos pensar o contrário. Quando a gente faz provocação para fazer diagnóstico, o que acontecia? Antigamente se fazia assim, 10%, 20%, 30%, e aumentando progressivamente a medicação, intervalos de a cada meia hora. E o que se viu é que isso é péssimo para a provocação, porque você, dependendo do quadro clínico do paciente, podia induzir uma tolerância temporária, porque tolerância para imunologista é outra coisa, ela é definitiva, né? A gente poderia gerar uma dessensibilização, que seria uma não resposta temporária. Você ia dar aquela provocação como negativa, dizendo que o paciente pode tolerar a medicação, e o paciente ia ficar sem tomar, quando ele tomasse de novo ia ter uma reação. Então, se passou a fazer provocação com medicamento, fazendo só 10% da dose e 90% da dose. Né? Você faz 10% para ver se o cara não vai ter nada cataclísmico. E espera meia hora, faz 90% e aguarda. Você evita esta coisa, porque é o mecanismo de por que a gente faz vacina, de por que a gente faz dessensibilização para alimento, para medicamento. É essa ideia de que se você faz em doses próximas, a cada meia hora, a cada 15 minutos, dobrando a dose, você pode gerar uma tolerância, entre aspas, ainda que temporária, que é a dessensibilização. Agora, o que acontece? É igual a ADE. A ADE foi a primeira coisa que se falou como mecanismo, já que a pessoa com Covid grave tinha muito anticorpo, então que esse anticorpo ele estava fazendo ADE.
né? Aquilo que eu mostrei lá e estava fagocitando mais o vírus, etc. Isso foi uma hipótese. Ninguém confirmou até agora que o ADE acontece. Então, esta possibilidade em relação a fazer a vacina uma seguida da outra, ela é impossível em termos imunológicos, não. Mas, veja bem, ter lógica imunológica não quer dizer que vai acontecer. Do mesmo jeito que a ADE, a gente não tem prova. Então, não sei dizer, isso é possível dentro desse preceito da sensibilização imunológica? Mas eu não sei se acontece. Se vai acontecer, você aproximando a vacina. E tem uma vez que uma pessoa tem ADE com uma outra vacina, por exemplo, teve uma ADE com uma vacina de influenza. Esse caso, verdade, meu sobrinho quase morreu na frente de todo mundo, fez uma ADE por vacina de influenza. Ele pode vacinar agora? Ele tem um risco maior do que os outros de ter ADE? Não, o vírus é completamente diferente, não dá para dizer isso. A ADE ela é muito mais relacionada ao agente infeccioso do que propriamente a gente. Então, assim, você vê o mecanismo de ADE, por exemplo, com vacina de dengue, isso está descrito, né? Por isso que você vê também aquele paciente que tem uma infecção por outro tipo da dengue, se teve o dengue anterior, ele faz um quadro pior. Não tem isso descrito? O mecanismo, um dos envolvidos é o mecanismo de ADE. Então, você tem anticorpo para outro dengue, para um sorotipo de dengue, quando você tem outro dengue, você tem mais chance de fazer dengue hemorrágico, fazer um quadro mais grave. Isso é descrito para dengue, mas isso não é descrito para todos os vírus, né? E para o SARS-CoV-2 foi uma hipótese levantada nessa época, mais no início, quando se identificou que paciente com quadro mais grave tinha mais anticorpo do que paciente com quadro mais leve, mas não se comprovou esse mecanismo. Então, são coisas complicadas, né? Uma coisa é chute, outra coisa é estudo, né? A gente até tem que ter um raciocínio para estudar, mas para a gente afirmar determinadas coisas, a gente tem que, né, fazer estudo para dizer. Gente, olha só, a gente está acabando. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, que faça agora ou cale-se para sempre, porque eu preciso encerrar, porque a Caterine está aqui desde 15 Tem para uma as 8. pergunta aqui, que essa é uma pergunta que é só porque eu acho que é muito discutido mesmo isso, do Igor Thiago. Se o indivíduo perde o prazo de uma segunda dose, por diversos motivos, é eficaz continuar esquema a qualquer tempo ou reinicia? Ninguém vai conseguir te dizer isso, mas, a princípio, com qualquer esquema de vacina, você vai retomar. Numa situação que a gente está hoje em dia de carência de vacina, ninguém vai ficar reiniciando esquema porque o sujeito, por qualquer motivo, ainda que seja muito louvável, ele atrasou a aplicação da segunda dose dele. E a gente não tem estudo ainda disso, né? A gente vai ter alguma hora essa experiência, o relato dos pacientes que atrasaram e mesmo assim tiveram boa resposta, mas eu não recomendaria em ninguém, mais uma vez, Igor, a gente transpor o pessoal em detrimento do coletivo, que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Se a gente não tem vacina para todo mundo, não dá para ficar reiniciando esquema em quem perdeu data de segunda dose, por mais que tenha sido um motivo até louvável, sabe? Porque, infelizmente, a maior parte, uma boa parte, não posso ser leviana e dizer muita gente, mas uma boa parte das pessoas são os sommeliers aí de vacina que estão atrasando segunda dose. Eu acabei de ter uma paciente com deficiência de IgA seletiva, ela é assintomática, ela não fabrica IgA e ela cismou que ela não quer fazer... Olha o raciocínio, gente, desculpe, é a última coisa que eu vou falar. Ela raciocinou o seguinte, tá? Como ela tem deficiência de IgA e ela tem risco de fazer imunoglobulina, ela não queria fazer a segunda dose de AstraZeneca, porque a AstraZeneca pode dar trombose, sendo que ela já tomou a primeira dose e ela não teve nada. Aí ela veio me perguntar se eu concordava com ela que ela tinha que fazer algum esquema para tomar Pfizer. Aí eu disse para ela que não tinha problema nenhum, que não tinha solução, que, na verdade, tem um monte de criança com deficiência seletiva de IgA que tem PTI e a gente tem que fazer imunoglobulina. E vai ter reação e a gente vai tratar, ou a gente vai fazer mais lentamente, que não é proibido, que as imunoglobulinas boas têm pouco IgA. E expliquei tudo isso, que o mecanismo de trombose não tem nada a ver, que pipipi. Tá bom. O que ela fez? Doutora, é o seguinte, eu queria um laudo, 1 mês e pouco, eu queria um laudo para eu tomar a Pfizer em vez da AstraZeneca. Aí eu falei, por que você quer isso? Por causa daquele meu problema, da IgA usar imunoglobulina.
Eu falei, minha querida, você que fez esse raciocínio é seu, não é meu. Eu não posso dizer que você vai tomar a vacina da Pfizer sem você tomar a segunda da AstraZeneca, não tem motivo nenhum. Então, isto pira as pessoas. E elas querem, porque ouviram um, ouviram outro. E desconfio que muitos que perderam a segunda dose por outro motivo. E aí eu, sinceramente, não acho um motivo nada louvável para você trocar a vacina ou reiniciar. Eu acho que a pessoa vai tomar e a gente pode garantir a resposta imunológica? Não pode, gente, mas eu também não posso dizer ainda que estragou tudo e tem que reiniciar. Não podemos, como acontece com várias vacinas que a gente usa, outras, né? Bom, você está vendo o chat aí, né? Então você viu que a gente está com aí os seus elogios todos. E se a gente não tem mais pergunta, eu quero agradecer muito, muito, realmente. Deixa eu te falar que tem gente que está entrando agora, porque a nossa sala não permite mais do que 100 pessoas. Uhum. E normalmente a nossa audiência dá entre 80, 90, então a gente não pensou em abrir, a gente poderia ter aberto o YouTube ao mesmo tempo, mas a gente nem pensou. É verdade. Então, você vê que realmente a importância do tema e a forma como você deu, fantástica, aula maravilhosa, super didática, revendo tudo, eu vou ter que ver várias vezes. Várias vezes, mas foi maravilhosa. Muito obrigada, Caterine. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Fiquei super honrada com o convite. E fiquei mais feliz, ninguém mais fica chateado aí, a galera que eu conheço, mas estou vendo a Norma aqui, que é a legista, mas a melhor do dia foi ver a Suzy, tá? Ninguém vai ficar zangada, não. A Suzy é Não fica zangado, não, foi minha professora. Então, gente, muito obrigada. Por nada. Tá? Muito obrigada.